Romanos, capítulo 8, apenas do versículo 1 ao 4. Estamos no mês da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, é aniversário da Reforma, por isso a Rafa, a Aninha e o Caleb cantaram Castelo Forte, que foi um hino composto por Martim Lutero. Graças a Deus que ele levantou Martim Lutero, porque senão hoje eu seria padre e os irmãos estariam numa missa agora, em latim e de costas para a igreja. Graças a Deus por isso. Então eu quero pregar o Evangelho para os irmãos hoje. O tema dessa mensagem é um grito para o Evangelho. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Oremos ao Senhor. Pai Santo, eu sou um vaso de barro em Tuas mãos. Seu povo veio ouvir a Tua voz. Que eles saibam que o Senhor tem algo a dizer a eles, Senhor. Não nos deixe sem a Tua palavra. Que os segredos dos corações, Senhor, sejam expostos, para que todos saibam que o Senhor está entre nós. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o Evangelho é necessário porque nós caímos em delitos e em pecado. O livro de Romanos, principalmente no capítulo 3, vai deixar bem claro que o homem não é justo, o homem não é bom, ainda que nós sabemos que existem atos de bondade feitos pelos homens. Nós sabemos que o mesmo homem que é capaz de assassinar o inocente é também o mesmo homem que pode muito bem amar o seu filho de uma maneira que dê inveja aos outros pais. É um homem maligno que pode assassinar o inocente, mas em casa ele acaba sendo um bom pai. Ele é o mesmo que consegue dar golpes financeiros nas pessoas e ajudar a mãe, e não deixar a mãe passar necessidade. Existem duas perguntas interessantes aí. De onde vem a maldade desse homem? Essa é a primeira pergunta interessante. E a segunda pergunta interessante é: de onde vêm atos de bondade do coração de um homem perverso? Eu sei que existem pessoas que entram em crise por causa do problema do mal no mundo. Eles dizem: se Deus existe, por que tem mal no mundo? Se Deus existe, por que crianças morrem? Se Deus existe, por que os judeus padeceram nas mãos de Hitler na Alemanha nazista? Se Deus existe, por que existem tantas coisas? E aí levanta-se o cético dizendo: por isso não creio mais em Deus, porque vi muita catástrofe e vi muita malignidade no mundo. Mas ele tem uma outra pergunta a responder. Ele já respondeu uma pergunta, mas de forma embaçada. Ele detectou o mal do mundo, mas ele não respondeu de onde o mal do mundo vem. Normalmente se culpa a Deus, só que eles precisam olhar e perceber que o homem se tornou perverso. A maldade é a maldade do homem. E as catástrofes naturais, pastor, acontecem por causa do pecado do homem. A natureza reagiu dessa forma porque ela foi sujeita à escravidão.
por causa do pecado do homem. Mas o cético tem uma outra pergunta para responder. A pergunta é esta: se Deus não existe, de onde vem o bem? Se Deus não existe, de onde vem a bondade? E se você não crê em Deus, qual fundamento você tem para dizer que Hitler foi cruel ou que o assassino de gente inocente é cruel? Se Deus não existe, não tem fundamento. Se Deus não existe bem e não existe mal, nós estamos evoluindo e o mais forte vai prevalecer sobre o mais fraco. E o que o mais forte fizer, isso não pode ser considerado crueldade nem maldade, muito menos pecado, que é um termo de cunho religioso. Se Deus não existe, você pode fazer tudo. E você não será condenado por nada. É óbvio que essa questão vai levar o cético de frente a Deus. Só que ele está cego pelo diabo e ele não vai conseguir perceber as coisas claras da vida que apontam para a regência divina em todo o mundo. De onde vem a bondade de seres caídos? E se esses seres manifestam bondade, de onde eles vieram? A Bíblia responde essas perguntas. O homem foi criado bom. O homem não foi criado mal. Ele foi criado bom. Deus viu que a criação era boa. Outra verdade, o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele é diferente de todos os animais. Ele é diferente de toda a criação terrestre. Inclusive, ele é diferente dos seres celestiais. O homem foi feito menor que os seres celestiais, mas o homem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Adão era bom. Eu digo que Adão era um bom teólogo também. Ele conhecia as coisas sobre Deus. Ele sabia o que era viver na presença de Deus. Mas esse homem que o texto de Gênesis apresenta como Adão, ele cai. Não é dia de eu falar de Eva aqui, vocês conhecem a história. Eu quero culpar hoje aqui Adão. A Bíblia, quando fala da queda, e no livro de Romanos, a Bíblia fala Adão. Capítulo 5, Adão. Adão é exposto na teologia paulina. Adão caiu. Caímos em Adão. O homem tem pecado, e o pecado gera a morte, como diz as Escrituras Sagradas. O salário do pecado é a morte. Aí tem uma outra pergunta: por que nós morremos? Porque nós vemos pessoas que amamos morrendo. Que é a morte? Porque isso nos aterroriza. Porque nós queremos nos livrar dela e a gente nunca consegue nos livrar da morte. Em qualquer hospital hoje do mundo tem gente morrendo. Se você for no hospital de Nova Iguaçu, você vai ver que hoje teve óbito. Ou no plural, óbitos. Tiveram óbitos hoje em um hospital. Se você selecionar vários hospitais, vocês vão ver tudo quanto é tipo de gente morrendo. Gente rica, nos hospitais mais ricos do Brasil, vieram a óbito hoje. Hoje, famílias choraram em sepultamentos, espalhados por todo o mundo. A pergunta da humanidade é: como vamos lidar com a morte? Outra pergunta: como iremos lidar com a nossa malignidade, que para gente que é cristão é pecado? Como lidaremos com isso? Quem nos livrará do corpo desta morte? Miserável homem que sou, quem virá por mim? Quem vai me redimir? Esse é o grito do homem que precisa de Deus. Esse não é o grito de um cético que acha que o universo veio do nada para nada e vai continuar sendo sem propósito. Eu não quero pegar pesado, mas às vezes é necessário pegar pesado. Meu Deus. Só um imbecil vai olhar para toda a criação e vai dizer: isso veio do nada. Tem que ser muito tolo. Tem que ser muito... Eu vou parar por aqui porque as ofensas vão jorrar no púlpito dessa igreja hoje. Estou parando por aqui. Não tem como. A vida tem um propósito. E o Evangelho nos mostra o propósito.
Nós sabemos então que houve essa separação do homem, que é a imagem de Deus, desse Deus, que é o único Deus verdadeiro e imortal, bendito para sempre. Amém? Amém. Ele se distancia desse Deus, ele foi destituído da glória de Deus, condenado à morte. A lei de Deus, que é santa, irrepreensível, condenou o homem. O homem não presta, o homem é caído, todos foram encerrados no pecado. Ao ponto que não há um homem que tenha autoridade para encurralar a Deus. Todos os homens foram silenciados pela santa lei do Senhor. Eu quero que vocês abram a Bíblia no capítulo 7 de Romanos. Esse é um texto que tem discussão, tem debate, e é óbvio que eu não estou aqui agora para ofender bons teólogos, jamais. Bons teólogos eu não ofendo. Se bem que eu não ofendi ninguém também aqui. Não há problema. Eles dizem que nós religiosos somos burros também. E eu não me sinto ofendido por isso. Você se sente ofendido? Não, eu sei que eu não sou burro. Eu não me sinto ofendido por uma coisa que eu não sou. Se um testemunha de Jeová diz para mim assim, você pertence a uma seita batista e vai para o inferno, eu durmo muito bem com isso. E você? O problema é se outro pastor protestante conhecedor da Bíblia falar, vocês são sectários e vão para o inferno. Aí eu começo onde que está o ensino da seita aqui? Me mostra. Aí sim a gente perde o sono e vai atrás. Agora, se um testemunha de Jeová fala que eu vou para o inferno, eu durmo tranquilo. Quem vai é ele. Estou brincando. E ele também não deveria se ofender se eu digo isso. O evangelho tem que estar solto. Ele tem que conquistar a pessoa pela sua própria mensagem. O capítulo 7, como eu disse, tem debate. Existem louvores que dizem assim, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero está diante de mim. Tem louvores que cantam isso. Tem crente dizendo, pastor, eu caí em pecado essa semana e eu me identifiquei com Romanos 7. Eu me identifiquei porque eu estou vivendo num pecado. E aí eu li Romanos 7 e eu me identifiquei, porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem, porque eu quero sempre pecar. E eu estou baseado em Romanos 7, pastor. Essa não é a leitura que eu faço de Romanos 7, e que outros eruditos fazem de Romanos 7. Existe uma outra leitura de entender o texto de Romanos 7. Por exemplo, olha o versículo 14 de Romanos 7. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo do pecado. A linguagem aqui já começa a ficar estranha para mim. Paulo dizendo que é escravo do pecado. Paulo regenerado, Paulo apóstolo, conhecido como São Paulo apóstolo, fui vendido escravo do pecado. Versículo 15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. São Paulo, então, ele não faz o que deseja, ele faz o que odeia. Continua a leitura. E se faço o que não desejo, admito, a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Mas uma pausa. São Paulo apóstolo dizendo, não há nada de bom habitando em mim? Se eu extravasar isso, e o Espírito Santo, que você vai defender, Paulo, na sua epístola, como um ser perfeito que habita nos santos, eu encurralaria ele aqui. Essa é a leitura de muitos crentes até hoje, que Romanos 7 é para nós. Essa é a leitura que eu quero discordar hoje aqui. Eu não entendo que é isso que Paulo está ensinando. É o clamor de alguém aqui, que está sendo representado. Então, no versículo 17, neste caso, não sou mais eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui está o grande desafio. Essa é a experiência de um crente regenerado. Essa experiência que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Que pessoas fizeram louvores com esse texto, que crentes pregaram baseado nesse texto, para explicar como se dá o pecado e o Espírito Santo no coração do crente. Pregaram sobre isso,
é realmente um homem regenerado no capítulo 7? Ou Paulo está representando a experiência de um judeu que até conhece a lei com a mente, mas não tem força para vencer o pecado, porque esse judeu ainda não tem Cristo? Essa é a leitura que eu faço. Que esse eu de Paulo em Romanos 7 não é eu, Paulo, mas é a experiência de um judeu que conhece a lei, mas não consegue cumprir a lei, pois não tem o espírito de vida habitando nele. Grandes eruditos defendem essa posição. Eu já disse, o outro lado, que são homens de Deus também, são bons teólogos, defendem que essa é a experiência genuína de um cristão, que deseja o bem, mas não consegue fazer o bem. Eu não consigo, isso não entra na minha cabeça. Uma vez eu conversando com, agora então, um pastor, que defendia essa posição, e eu disse para ele, rapaz, a desculpa acabou. Não dá mais para pecar e se amparar em Romanos 7. Romanos 7, na minha opinião, não fala de um crente. Está falando de alguém que se angustia pelo pecado, mas que não consegue vencer o pecado. Está falando de alguém que se angustia porque é atormentado pela lei, porque a lei é boa e condena homens maus, mas ele não consegue observar a lei. Aí vem a parte do grito para o Evangelho, no versículo 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Muito provavelmente um judeu aqui. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou. Olha o brado. Miserável homem. Por que ele é miserável? Eu sou miserável porque sou escravo do pecado e conheço a lei de Deus. Eu sou miserável porque eu sei que o mandamento é santo, é justo e é bom. Eu sou judeu, eu tenho Moisés, eu tenho Abraão, eu tenho os patriarcas, eu tenho a lei é boa, mas eu sou o prisioneiro do pecado, a lei não consegue me libertar. O mandamento é bom, mas ele não me dá forças para vencer o pecado que corre em minhas veias. Por isso o brado é, miserável homem que sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Olha a pergunta, quem me libertará disto? Quem virá e me dará poder para viver uma vida no Espírito? Quem virá e vai observar toda a lei e vai me justificar? Quem virá em meu favor e vai me libertar desse jugo? Eu sou um homem miserável. Esse deveria ser o clamor de alguém que não tem Cristo e está presente nesse culto. Não deveria sair daqui e continuar festejando. Não deveria sair daqui e continuar tendo uma vida alegre, uma vida de festas. Não, se você não tem Cristo, você é miserável. Você precisa conhecer o mandamento de Deus. Os pregadores experientes dizem o seguinte: quer pregar o evangelho a alguém? Dê a má notícia primeiro. Não dê a boa notícia. Porque se você disser a ele, Jesus quer te salvar, ele que não tem conhecimento de nada, ele vai dizer, me salvar do quê? Como me salvar? Eu sempre fui um homem bom. Ele não tem essa consciência porque ele não foi ainda confrontado com o que a lei pensa sobre ele. Primeiro dê a má notícia. Diga para ele, rapaz, Deus é bom. Você é mau, Deus é justo. Quem te livrará das mãos de Deus? Faça essa pergunta. Se você morrer hoje sem Cristo, você está pronto a encarar o Deus Santo, Criador? E comece a passear nas Escrituras e comece a confrontá-lo. De repente ele tenha a consciência do pecado e ele mesmo vai dizer, preciso de um Salvador. Preciso de um Senhor. Aqui está a diferença do cristianismo para as outras religiões. Porque as outras religiões vão dizer, faça o bem e você será salvo. Faça o bem e você vai reencarnar melhor. Isso é um linguajar fútil meu agora, não é bem assim, tá? Mas eu não estou aqui agora para aprofundar dentro do espiritismo ou de outras religiões que pensam numa reencarnação.
Mas faça o bem e você vai reencarnar melhor. Faça o bem e Alá vai te salvar. Faça o bem e o Deus de Abraão, Isaac e Jacó vai te salvar, porque você tem boas obras. As religiões ensinam isso. No Evangelho não tem isso. No Evangelho não tem essa questão. Você quer ser salvo? Faça o bem. A resposta do Evangelho é alguém que pergunta: como posso chegar aos céus? A resposta é impossível. Você não pode chegar aos céus. Como posso ter comunhão com Deus? Impossível. Você não pode ter comunhão com Deus. E ele vai dizer: como assim? E como eu faço? Você não pode fazer nada. Essa é a resposta. Você não pode usar a força do seu braço para nada. E aí você apresenta quem fez tudo. Aí você apresenta Jesus, a obra de Jesus na cruz, e você vai dizer: as portas estão abertas pelos méritos e pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele derramou o sangue dele no Calvário, foi um preço de sangue. O sangue jorrou na cruz do Calvário para que pecadores não precisassem sangrar. A ira de Deus caiu sobre Cristo para que ela não caísse sobre você. Creia em Cristo, mas é só crer, aproveita, é mais nada, só creia. Confesse, creia no coração e confesse com a boca: Jesus é o meu Salvador. É mais nada. É claro que isso tem que ser genuíno. É claro que isso é obra do Espírito. Deus não pega ninguém pela orelha, Ele cativa ao ponto das pessoas olharem e dizer: eu não posso recusar a oferta da maravilha das maravilhas. Não se diz não à maravilha. Ninguém consegue olhar para a maravilha, estar maravilhado por olhar a maravilha e dizer: eu não quero a maravilha. É impossível. É a mesma coisa de você encontrar alguém sedento num deserto, há 3 dias sem beber água, quase padecendo, e você vem com um cântaro, não se fala mais cântaro, você vem com uma garrafa d'água e diz assim: você quer água ou não quer? E o que ele vai dizer? Ele nem vai dizer, ele vai tomar do sua mão, ele vai jogar água na cara, vai entrar pelos olhos, pelo ouvido, pela boca, porque ele está sedento. Não tem como olhar as maravilhas das maravilhas e você dizer não. Os seus olhos estarem abertos, não estarem mais cegos, e você poder ver. Aí você não vai dizer não se você olhar para a face do Cordeiro, com todo o brilho e fulgor. Nem o apóstolo Paulo, que foi o maior inimigo do cristianismo, disse não. Quando ele viu, ele disse sim. Miserável homem que sou, esse deve ser o clamor do homem sem Deus. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Olha o versículo 25 do capítulo 7. Agora parece que Paulo está caminhando para exaltar Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, a lei foi pregada no capítulo 7. Ele não disse graças à lei. A lei serviu como um meio didático para levar esse homem a Cristo. A lei serviu para espremer tanto esse homem que ele bradou: miserável homem que sou, quem me libertará? Aí ele descobre Cristo. Graças a Deus por Cristo Jesus. Aí vem a experiência do homem regenerado. Olha o versículo 1 do capítulo 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mudou a figura. É por isso que eu não entendo Romanos capítulo 7 como a experiência do cristão. Se você é crente, vive pecando e se apoia em Romanos 7, a desculpa acabou. Romanos 7 não está falando de um homem regenerado. Romanos 7 está falando de um homem que conhece a lei, mas não consegue se livrar dos seus pecados. Ele é escravo do pecado. Não use mais Romanos 7 como desculpa. Leia Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse texto nos informa o seguinte: há uma condenação. A condenação existe, mas ela não existe para os que estão em Cristo Jesus. A condenação está aí. Homens serão condenados. Isso deve trazer pavor à alma sem Cristo. Pastor, mas eu já tenho ansiedade e você quer me deixar pior? Eu vou atrás do psicólogo. Vá a Cristo, porque questão de salvação se trata com Cristo. Você vai a psicólogo se você não consegue fazer uma prova. Você vai a psicólogo se você fica tendo
Dor de barriga, com nervosismo, tudo bem. Salvação, vai a Cristo. Pastor, o Senhor está mexendo comigo, eu tenho alguns transtornos, e agora eu descobri que sou condenado, e aí o meu transtorno vai aumentar. Que aumente, se isso te levar a Cristo. Que aumente para você dizer, Cristo vem na minha vida. Porque eu descobri que tem condenação, mas eu descobri também que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O nosso Senhor. John Stott diz o seguinte, mesmo ele dialogando com grandes eruditos no comentário dele. Vou falar alguns nomes aqui que vocês nunca ouviram. James Dunn, N.T. Wright e vários outros nomes que vocês nunca ouviram, mas de repente comecem a ouvir. E ele dialoga, ele diz, não, para mim, John Stott, o tema de Romanos capítulo 8 é a segurança do crente. Essa é a opinião de John Stott. Não há como ler Romanos capítulo 8 e não estar seguro em Cristo. Repara que Paulo, quando fala da condenação, ele diz, não tem. Se você está em Cristo, durma em paz, não há condenação para você. Está vendo como Cristo não é um detalhe na sua vida? Está vendo como Cristo não é a cereja do bolo? Quantas vezes você disse, eu estava muito feliz, só faltava a cereja do bolo. Cristo era a cereja do bolo. Isso é blasfêmia. Ele não é a cereja do bolo, ele é o bolo inteiro, com a cereja, com o morango, com o coco, com o recheio de doce de leite. Ele é todo o bolo, ele não é um detalhe na sua vida. Cristo é tudo na nossa vida. Por meio dele, nós fomos salvos da ira de Deus. Uma ira justa e santa, porque o problema do mal existe e o homem causou isso. A ira de Deus é justa e ela virá. Mas Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto o homem, que envia o seu próprio Filho. Olha o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aqui temos um problema. O que é a lei de Espírito de vida e o que é a lei do pecado e da morte? Olha, lendo o texto de primeira, alguém vai pensar, a lei do Espírito de vida é o Espírito Santo. A lei do pecado e da morte é o diabo, ou vem do diabo. A resposta dos estudiosos é, irmãos, lei do Espírito de vida, está falando do Evangelho, do ministério do Espírito, que vem por meio de Cristo, por causa do Evangelho. E agora a lei do pecado e da morte é o quê? Pasmem, eles vão concordar. A lei da morte é a própria lei de Deus. Como fica isso? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, ou de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Como chamar a lei de Deus como a lei do pecado e a lei da morte? Eles vão entender como esses termos funcionam em Paulo, e eles vão dizer o seguinte, não é que Paulo está chamando a lei de pecaminosa. Está dizendo que a lei, por pressionar o homem, também evidenciou pecados. Pecados foram abundantes, porque a lei mostrou o pecado. Por isso os estudiosos vão dizer, é a lei do pecado. Não é que ela é pecaminosa, é que ela mostra pecados. Ela evidencia pecado. E onde entra o termo morte aqui para a lei? É porque ela causa morte. Porque a lei decreta que todo homem que não está em Cristo está morto, porque não pode cumprir a lei. Ela decreta a morte do homem ímpio. Ela decreta a morte do homem pecador. Ela decreta a morte do homem que peca. E aí a gente entra num outro debate. Mas eu tenho Cristo, pastor, e eu peco. Eu tenho Cristo e eu ainda luto contra pecados. Então, cada vez que eu peco, a lei me mata? Não. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado. Eu não quero fomentar pecados aqui na igreja. Mas toda vez que um cristão genuíno peca, ele peca nas mãos de Jesus. Isso não deve te levar mais ao pecado. Isso deve te levar ao amor a Deus, crente. Chega de regras. Chega de ficar sustentando crentes por regras. Chega de ficar sustentando crentes por barganhas. Quantos pastores precisam usar a dureza da lei para colocar os crentes na rédea? Crente não tem rédea. Crente tem que fazer por amor. Crente tem que entender que ele precisa viver uma vida santa e justa, não com medo da lei, não com medo de um devorador. Ele tem que fazer porque ama.
Ele tem que olhar para Cristo e dizer: bendito seja Cristo que me libertou do corpo dessa morte, desse defunto maldito que cheira mal, que está amarrado em mim. Se a mensagem do Evangelho te leva a pecar, você não é crente. Porque a mensagem do Evangelho, ela é realmente maravilhosa, ela é doce, ela é pura, ela é majestosa. Cristo nos livrou da morte para sempre. Ele de fato nos libertou do pecado para sempre e não tem mais condenação para mim. Eu não durmo como um condenado. Eu, Leonardo, não durmo como um condenado. Eu durmo como alguém salvo e redimido pelo sangue do Cordeiro, que é para todo sempre. Mas isso não pode me levar a brincar com as coisas do mundo. Brincar com o pecado, não. É o que eu já ensinei para a igreja. A graça de Deus te livra da ira de Deus, mas ela também te livra do pecado. Algo dentro de você foi mudado. Você não é a pessoa de Romanos 7. Você tem algo atuando no seu ser agora, que vem do alto. Como você ousa fazer mal, ou você ousa ir contra a um pai que te amou tanto? O termo que eu uso é: Cristo é o próprio coração de Deus pulsante na cruz. É muito amor. Para você dizer agora que eu fui lavado e remido, vou brincar com o pecado. Crente não faz isso. Isso serve tanto para os crentes mais experientes, quanto para os que estão chegando agora. Porque crente experiente cai. E às vezes a queda é muito grande, que quebra braço, quebra perna, quebra coluna. Estou falando de coisas espirituais e não carnais. Às vezes a queda é tão forte que desfigura o crente. Quanto mais alto chegar, mais dói a queda. Quanto maior a responsabilidade, maior é a queda. As consequências acontecem. Mas eu, como pregador da palavra, preciso dizer: não há condenação para você, se você está em Cristo. Não há. Eu tenho lutado, pastor. Eu realmente pareço estar no capítulo 7 e não no capítulo 8. Eu realmente me identifico com isso. O que eu preciso aprender? O que eu preciso ser? Eu tenho lutado. Mesmo você dizendo que tem lutado, que é o homem de capítulo 7, eu digo: não. Você não é mais o mesmo de antes. Você tem lutas, mas você não é mais a mesma de antes. O Espírito atua nos crentes. Você não é mais a mesma. Você não é mais o mesmo. E eu falo isso com convicção. Você creu em Cristo, entregou a vida a Cristo. Você não é mais o mesmo. Tem pecados te atormentando? Tem. Você às vezes se acha ímpio por causa desses pecados? Acha. Você enfrenta tentações? Enfrenta. Mas você precisa olhar e observar: eu fui sim lavado, eu não sou mais o mesmo. Quantos pecados foram abandonados? Me responda. Quantos pecados foram deixados para trás? Por que você não abandona tudo agora e vai viver nas orgias do mundo? Me responda. Por que você não sai desse culto e vai trair sua esposa com todas as mulheres que estão a seu favor? Por que você não vai? Por que você não sai desse culto agora e vai para um baile funk? Por quê? Por que você não abandonou o Cristo ainda? Por que você não pulou do barco ainda? Por que você não se entregou ao pecado de vez? Por quê? Porque você não é mais o mesmo. Você tem luta, mas você não é mais o mesmo. Você tem lutas, mas você não é mais a mesma. Você tem progredido. Se você é crente, você tem progredido. Como diria os místicos protestantes, que tem essa categoria. Não é como os místicos católicos. Os místicos, aqueles que a gente diz que são protestantes, mas são mais perto de Deus do que os outros. Eles dizem o seguinte: na fé não há estacionamento. De você andar, agora eu estaciono aqui, vou ficar aqui um pouquinho, depois eu volto. Na fé, ou você está regredindo, ou você está avançando. Avance, crente. O Espírito de vida te libertou da lei do pecado e da morte. Te libertou. Eu não queria usar a palavra opressão, mas te libertou da pressão da lei. Te libertou do que a lei causa com o ímpio, ou causa no ímpio. Versículo 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, ele está falando da lei de Deus.
aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne. Olha esse termo de Paulo. É difícil ler Paulo, eu concordo com você. É difícil entender os termos para Paulo. É um grande desafio isso aqui. A lei enfraquecida pela carne. A lei de Deus é fraca ou é forte? O que você acha? A lei é fraca ou ela é forte? A Bíblia simplesmente diz, ela foi enfraquecida. Não de forma intrínseca, não por ela mesma. A lei é poderosa, mas ela foi enfraquecida. Por quê? Porque você é fraco. Porque você era fraco. Ela foi enfraquecida porque todos pecaram e foram destituídos da glória. A lei foi enfraquecida porque não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Ele está falando do homem encerrado no pecado, fora de Cristo, como nós éramos. Filhos da ira, regidos pelo príncipe do ar, mortos em nossos pecados e delitos. A lei estava enfraquecida. Eu quero fazer uma ilustração aqui, por mais que eu acho que as ilustrações possam chegar longe do que a Bíblia está dizendo. Mas imagine a lei ganhando vida e vendo os homens do mundo. Esse aqui vai me cumprir? Esse aqui vai me obedecer? Não, é mais um desgraçado perdido. E essa aqui vai? Não, essa aqui também não consegue. E essa aqui não, eu não tenho força para salvar. Imagine agora eu trocando o clamor, sendo agora o clamor da lei, dizendo, Deus, miserável lei que sou, porque não posso salvar os miseráveis. É um outro clamor. É a lei dizendo, Deus, eu só condeno, eu só mato, eu não salvo ninguém, Senhor. Eu nunca salvei um homem na minha vida, eu só condeno. Na verdade, eu fui enfraquecida, porque eles são fracos. Eles não observam nem o último mandamento, não cobiçarás. Eles disfarçam, Senhor, eles são como sepulcros caiados, mas por dentro matam, cobiçam, invejam, odeiam. Eles quebram os meus mandamentos. É por isso que a Bíblia diz, a lei está enfraquecida pela carne, pela natureza caída do homem. Mas nas ruas de Jerusalém andou um homem que cumpriu cada vírgula da lei. Nas ruas de Nazaré andou um homem em que a lei disse, quem é esse? Quem é ele? De onde ele vem? Desde criança ele não tropeça, desde criança ele não peca. De onde veio ele? Há um judeu nas ruas da Galileia que nunca respondeu à mãe. Há um judeu nas ruas da Galileia que nunca maltratou ninguém. Há um judeu nas ruas da Galileia que nunca cobiçou uma mulher no coração. Há um judeu que nunca pensou o contrário ao Deus dos céus. Quem é esse que agora me fortalece? Que carne é essa? Graças a Deus por Cristo Jesus, o perfeito pisou no mundo. Ele satisfez as exigências da lei. Ele cumpriu toda a lei. Aquele que é superior à lei estava no mundo. Todas as escrituras do Novo Testamento vão dizer que nele não havia pecado. No Antigo Testamento também vai dizer que nele não havia mácula nenhuma. A lei foi enfraquecida por mim, porque eu não tinha capacidade de obedecer à lei do meu Deus. Você não tinha capacidade de obedecer à lei do seu Deus. Ela estava enfraquecida por causa de você. Aí vem o complemento do texto. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, se você não der um glória a Deus agora, tu não é crente. Aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, Deus o fez. Amém. Deu medo agora, foi todo mundo em Romanos 7 aqui agora. Não tem ninguém em Romanos 8 aqui, não é possível. Aquilo que a lei não conseguiu salvar, Deus fez. A lei não consegue, eu consigo. Tem um jeito de aproximar a humanidade de volta. Tem um jeito de trazer os homens de volta à comunhão comigo. Por meio da lei? Não. Mas tem um jeito. E eu estou com o Sproul. Não existia outro jeito. Era o único jeito. Deus poderia ter outros meios de salvar? Alguns teólogos vão dizer, Deus pode tudo. Poderia. E eu vou dizer, não poderia. É o único jeito de salvar. Não tinha outro jeito. Deus tinha a fórmula certa
para resgatar o homem. E eu já disse nessa igreja, não poderia ser enviando Gabriel, eu já disse, nem Miguel. Porque eles não têm amor suficiente para suportar a ira e a cruz. Eles desceriam da cruz. Gabriel desceria da cruz. Eu já disse isso para a igreja. O anjo Gabriel desceria. Senhor, não vale, eu não aguento, eu vou descer. Eu não tenho amor suficiente, porque eu não sou eterno. O Senhor sabe que o Senhor me criou. Eu sou criatura. Eu não tenho amor suficiente para suportar os pecados dessa raça. Estou descendo da cruz e ainda deixando os 2 ladrões aí. Ou 4. Eu, Gabriel, desço da cruz e ainda deixo esses ladrões aí. Fica aí, maldito. Já estou cansado de vocês. Era necessário alguém com amor eterno para suportar a cruz e beber o cálice da ira de Deus. Era o único meio de salvação. É por isso que não dá para dizer que Cristo é uma criatura não suporta a cruz. Eu não estou dizendo uma criatura não suporta ser crucificado, porque várias criaturas, homens e mulheres, já foram crucificados. Estou dizendo que não suporta o cálice da ira de Deus. Nenhuma criatura suporta. A gente desce. A lei foi incapaz de fazer, o texto vai dizer, Deus o fez. Como? Enviando, aqui é um termo pesado de Paulo, enviando seu próprio filho. Repare, não uma criatura, não alguém que ele criou. Ele enviou o seu próprio filho. A ideia de algo íntimo, a ideia de algo valioso para Deus. Ele envia alguém, uma pessoa que é valiosa para ele. Está no status que uma criatura não poderia estar. É outro ser. É de outra natureza. É de outra ordem. Ele enviou o seu próprio filho. Ele fez assim. E como ele enviou o seu filho? Para afastar as heresias do nosso meio. Não que tenha, para que nunca surja. Ele enviou a semelhança do homem pecador. A semelhança do homem pecador. Ele não tinha pecado, mas ele foi trazido ao mundo à semelhança do homem, nascido de mulher. Passou por todos os processos de gestação no ventre de Maria. Por todos os processos. Saiu de sua mãe depois de 9 meses. É claro que não tinha fralda como se tem hoje, mas Maria trocou as fraldas de Jesus. Maria tem que ser honrada mesmo. Não adorada, mas respeitada e honrada. O bebezinho, como homem, veio ao mundo. Os anjos desceram no dia e disseram, paz na terra. Glória a Deus das alturas e paz na terra aos homens. Mateus capítulo 1, 21. E ele veio para libertar o seu povo dos seus pecados. Essa é a doutrina da encarnação. Deus se fez carne e habitou entre nós. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Ele tinha um propósito. O propósito dele não era se assentar nos tronos de mármores do mundo. Era ser uma oferta pelo pecado da gente. Essa era a proposta, essa era a oferta. Uma expiação, nos limpar dos nossos pecados. Foi para isso que ele veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Não tem mais morte se tem vida eterna. Tem um texto em Apocalipse que nós vamos estudar. E a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. E a morte e o inferno. Quem é que tem essa autoridade para matar a morte? O Deus encarnado. Como a gente vai negligenciar tão grande salvação? Como ficar disperso diante de tão grande salvação? Como ser um crente letárgico diante de tão grande salvação? Como suportar ficar sem falar com o seu Deus tanto tempo diante de tão grande salvação? Como viver assim? Ou você não entendeu a obra de Jesus Cristo porque ouviu um falso evangelho, ou você está passando por um processo profundo de aridez. Acorde, alma cansada. Como diz aquele louvor, vem já, alma cansada, vem já. Como diz esse louvor que foi cantado hoje, atribulado coração.
Em Cristo alívio encontrará, consolo, paz e seu perdão. Qual é o resto? Sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Ó, vem já, descanso te dará. É descanso do pecado. É descanso da escravidão que nós passamos lá fora. É por isso que a gente tem que ter em nós aquilo que nós chamamos de adoração e de celebração. Da gente realmente parar e dizer, bendito seja Deus nas alturas, bendito seja Cristo. Volte a adorar, crente. Volte a adorar. Volte a ter o que Paulo tem. Volte com fervor. Volte a buscar o seu Senhor. Volte a chorar nos pés de Jesus. Volte a buscar a Deus com mais afinco. Você quer estar sempre do lado de quem você ama, e você quer estar sempre do lado de alguém que te faz amado, ou se sentir amado, então vai para próximo de Deus. Isso não é uma brincadeira, Ele enviou o seu próprio Filho, o termo é forte, como oferta pelo pecado. E o que Ele fez? Continuação. E assim condenou o pecado na carne. Olha isso. Eu condeno o pecado na carne. A destruição dele está aqui, na cruz do Calvário. A fim de que? A fim de que as justas exigências da lei, eu vou repetir, justas. Deus nunca é injusto. Nunca. Deus nunca é injusto. Creia nessa verdade. Deus é bom. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Já era para Ele ter aniquilado essa humanidade caída e maligna. A demora de Deus significa salvação. A demora de Deus, a paciência de Deus significa arrependimentos acontecendo. Gente que seria improvável se converter, vai se converter, porque Deus deu tempo a ele. Deus deu tempo a ela. Nós aprendemos em Apocalipse que Ele tolerou até mesmo Jezabel na igreja. Ele deu tempo para que ela se arrependesse. Deus tem te dado tempo. Não menospreze a Deus. O inferno existe, a condenação existe, dá frio na espinha. Você já foi pego no flagra? É horrível ser pego no flagra. Gela a espinha. Se você já foi pego no flagra, você sabe quão horrível é ser pego no flagra. Ser pego roubando. Ser pego fazendo algo que sua mãe disse para não fazer. Todo mundo já foi filho aqui. Gela a espinha. Imagine ser pego de surpresa pelo Deus Santo. O juízo de Deus virá e haverá gelo na espinha de quem não tem Cristo. A ansiedade que tu sente é fichinha diante da condenação. A depressão que você sente é fichinha perto do sentir a ausência de um Deus belo e bom para todo sempre. Não brinque com isso. Você não sabe a hora que Deus vai chamar você. Creia agora em tão grande salvação. A obra foi tremenda. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. E aqui eu termino. Que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. John Stott vai dizer aqui. Essas exigências agora são satisfeitas em nós. Como que o homem de Romanos 8 agora consegue satisfazer isso? E John Stott vai dizer, porque habita agora nas veias dele o Espírito Santo de Deus. Você pode obedecer, crente. Você pode obedecer sim. Para de dizer, Senhor, eu não consigo obedecer. Você pode. Você está menosprezando o Espírito Santo. Você pode dizer não para a pornografia sim. Você pode.
Você pode parar de clicar hoje. Você pode sim. Você pode parar de colocar foto sensual nas suas redes sociais. Tu é crente. Como que não consegue não clicar? Como que não consegue deixar de postar algo sensual? Como? Se tu é crente. Se você diz, não, porque o bem que eu quero eu não faço e o mal eu sempre faço. Você não tem o Espírito Santo, você está em Romanos 7. Tem que se converter para ir para Romanos 8. Porque Romanos 8 vai dizer, a fim de que as justas exigências da lei fossem satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Não consigo viver sem maltratar minha esposa, sou crente, tu consegue. Está dando desculpa esfarrapada. Para de maltratar sua esposa, para de maltratar os seus filhos, para de ser covarde. Tu é crente. A desculpa acabou. O crente tem poder para obedecer às leis de Cristo, sim, porque o Espírito Santo não é um assistidor. Ele é alguém que atua. Ele é um outro advogado, o paracletos, um consolador, seja o que for. Ele atua em você. Ele não está brincando, ele geme, ele ora, ele intercede, ele te fortalece e você diz, eu não consigo. Romanos capítulo 8 vai dizer, você consegue. Nós não vivemos de acordo com a carne. Nós não vivemos segundo a carne, nós vivemos segundo ao Espírito. Não menospreze o Espírito Santo de Deus. Conversando com algumas pessoas há pouco tempo, e surgiu o assunto psicopatia. Será que um psicopata ele pode passar a sentir coisas, não remorso, mas arrependimento de fato? Será que um psicopata ele consegue se arrepender dos pecados? Eu não sou psiquiatra. O psiquiatra vai dizer não, eu sou pastor, e eu vou dizer sim. Mas eu não vou falar baseado na ciência. Eu vou falar sim, porque existe um poder que está sobre o homem e que pode converter um psicopata. Não me diga que a psicopatia está acima do Espírito Santo. Você não sabe quem é ele. Ele pode fazer um psicopata chorar em arrependimento. Ele tem esse poder. Quantos homens no passado têm relatos de conversão? É porque a gente não sabia o que era psicopatia. Há 900 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 1800 anos atrás, nós não sabíamos quantos homens que eram horríveis. O próprio John Bunyan, ele tinha prazer em ficar amaldiçoando a Deus. Que problema é esse? Que toque religioso é esse? É uma nova linguagem. E ele se converte, ele vai lutando com isso, daqui a pouco isso para. E não tem mais. Se tornou o maior escritor da fé cristã. No sentido de produzir obras relevantes no mundo todo. Quantos relatos de conversão? Vai ler os relatos. De homem que batia em mulher, se converteu, nunca mais tocou em uma mulher. Vai ler os relatos. Vai ler relatos de filho dizendo, algo entrou em meu pai. Não por mal, mas algo entrou em meu pai. Porque ele está irreconhecível. Meu pai se tornou um homem bom, pastor. O que aconteceu? O Espírito Santo abriu o coração desse homem e fez morada. E ele foi lavado e remido pelo poder majestoso de Cristo Jesus. As igrejas vão fechar se parar de pregar o Evangelho. As igrejas vão fechar se disserem, o homem não consegue mais se arrepender. Aí a igreja não serve mais para nada. A igreja vai fechar o dia que ela desacreditar na conversão de uma adolescente fria para com Deus. Ela pode se converter. E pode ser o maior boom diante de uma igreja. Fechemos as portas se a gente não crê mais em tão grande salvação. Agora deixe as portas dessa igreja escancarada se nós continuamos crendo que Jesus liberta o homem pecador e dá a ele o seu Espírito Santíssimo. Essa é a pregação do Evangelho no aniversário da Reforma. A Bíblia nos diz quem é Cristo, quem é o Espírito, quem é o homem, qual é o remédio. Jesus Cristo é a salvação do homem. Curve sua cabeça.
Senhor Deus, eu declaro a minha fraqueza em não poder salvar o pecador e em não ter podido me salvar. Mas ao declarar a minha fraqueza, eu quero declarar a sua força e dizer que o Senhor converte sim corações por meio do Evangelho. Dizer que existem crentes comprometidos com o teu Espírito também é uma verdade. Dizer que existem crentes falsos também é uma verdade. Mas eu oro a Deus, para que todo crente que esteja aqui hoje me ouvindo, seja um crente verdadeiro, que viva de acordo com o seu Espírito, Senhor. Que eles saibam que podem sim abandonar os pecados e obedecer. Que eles podem sim vencer o pecado que atormentam eles há um tempo, Senhor. Que eles podem dizer não. Que eles podem se envolver mais com o teu Espírito, com a oração, com os cultos, com a tua palavra e encontrar força para vencer. O pecado já não mais nos domina, ó Deus. O teu Espírito é o dominador aqui. O teu Santo Espírito é o dominador aqui, Senhor. Faça a sua vontade, seja feita a vontade do teu Espírito em nossa vida. Nós queremos glorificar Jesus. Nós queremos glorificar o teu Espírito e te adorar, Senhor Deus Pai, porque tu és bom. Abra os olhos nessa noite de quem não é crente, Senhor. Abra os olhos e mostra a doçura que jorra do teu santuário. Mostra, ó Deus, que o amor que pai e mãe não conseguiram dar, o Senhor tem um amor infinitamente mais abundante do que o amor de uma mãe e de um pai. Salva pessoas amarguradas com a paternidade que conheceram, Senhor. Uma paternidade caída, de homens caídos, Senhor. Mostra o que é ser pai. Mostra o que é amor. Mostra como o Senhor amou, Senhor, a alma, quando Jesus esteve pendurado na cruz do Calvário e não desceu, Senhor. Mostra que o amor é tão lindo, que haja conversão, Senhor Deus. E que esse que se converteu não tenha mais prazer no pecado, mas em santificar a vida pelo poder do Espírito. É a minha oração, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique de pé, são 8h50. Então vamos louvar o Senhor alegremente.